Então, lo que sabemos hasta agora é que os laminados são hechos de porcelana e são colocados sob a estrutura dental. Já? Laminados são colocados generalmente sob o esmalte. Por quê? Porque são lâminas delgadas, não há necessidade de grande desgaste. Quando formos a ser maiores desgaste, não chama-se laminado, senão chamamos o que é a faceta. Ok? ¿Está mejor la transmisión? Sí, doctora, ahí sí le entendemos. Ahí está bien. Ok, ok. Seguimos então. Então, os conhecimentos que havia mencionado está relacionado a lo que é a oclusão, a proporção áurea, ao color, anatomia dental e anatomia em geral de lo que é contorno, ¿ya? E características de los materiais, tá? E todo isto levada à prática clínica, ok? Então, hoje vou abordar todo o que é relacionado a lo que é conceitos, pero sempre levado à parte clínica. Então, vamos fazer uma analogia bastante intensa em relação a lo que é teoria e prática, ok? Então, quando falamos em oclusão, falamos em uma máxima intercuspidação. Eu sempre dou o conceito, tanto a alunos quanto a pacientes, que temos um conjunto de forças em la boca, onde todos os dentes devem trabalhar em conjunto e não de forma aislada. Então, quando falamos em oclusão, falamos em máxima intercuspidação, falamos de um conjunto de forças, onde estas forças devem se distribuir, ou seja, ser redistribuída em cada estrutura, juntamente com sua antagonista. Então, quando falamos de máxima intercuspidação, falamos de distribuição de força, el superior contactando-se com os dentes inferiores. Quando se tem uma alteração, quer seja de onde um está maior, o outro menor, há perdas, há um overjet, há uma classe 3, uma classe 2. Então, se queda difícil trabalhar em lo que é estética, não, em condições adversas, principalmente quando trabalhamos em laminados. Então, ao trabalhar em laminados, é muito importante saber sobre o que é oclusão, saber o que é uma dimensão vertical, não? A dimensão vertical é a dimensão que compreende um espaço que vai desde a ponta da nariz até a ponta do mentón. Pacientes que têm desgastes perde esta dimensão vertical e sofre alterações de articulação. Então, em este caso, a indicação seria aumentar a dimensão vertical. E isto podemos fazer com laminados ou facetas. E? Então, os incisivos centrais superiores servem para quê? Só para dar a beleza? Não. Servem também para uma função de mastigação e também para uma desoclusão de los posteriores. Não? Então, toda vez que levamos a boca em la posição de vis-a-vis, então, vamos desocluir o setor posterior e levar a mandíbula hacia adelante.
Então, se os incisivos centrais têm que ter um tamanho satisfatório para que isto ocorra. Okay? E tudo isso vamos ver quando estivermos falando de lo que é a anatomia dental. Bien? Então, se vamos falar em números, quando falamos em laminados, temos que fazer cálculos matemáticos para ver tamanho e também o largo do diente. Ok? Então, se vamos falar em lo que é a proporção áurea, também. Então, se sabemos que os dois centrais são os mais visíveis e exerce uma função de desoclusão de posterior. Os caninos são muito importantes. E é importante por quê? Porque ele guia a mandíbula e não deixa que a mandíbula se desloque a los laterales. Então, se a punta do canino exerce uma função de desoclusão de um lado e de proteção de todo o sistema masticatório. A guia canina é chamada la clave ou la llaves de la oclusão. Sem a guia canina, não podemos trabalhar em lo que é estética, porque se vai fraturar todo. Então, se ao momento de hacermos laminado e observarmos que o canino está sem sua punta, a primeira preocupação é devolver a punta do canino, ou seja, a anatomia satisfatória para que qualquer tipo de trabalho de colocação de laminados ou facetas tenha um prognóstico favorável. ¿Me escuchan bien ahora? Por favor, me dê um retorno. Sí, doctora. Sí, sí la escuchamos bien. Perfeito. Então, quando falamos de oclusão mutuamente protegida, falamos deste conjunto de forças atuando sobre todos os dentes. Eu sempre acostumo a fazer uma analogia com alguns pacientes empresários. Eu lhe digo, mira, há uma empresa e há os empregados trabalham, todos têm sua função. Cada empleado tem que trabalhar em algo, e assim são os dientes. Quando um não trabalha ou se queda enfermito, o trabalho sobra para o outro e sobrecarga o outro. Então, se um vai trabalhar mais e o outro não vai trabalhar, porque está enfermo, está impossibilitado. Não? Então, se os pacientes entendem muito bem esta analogia que sempre hago. Não? Então, se os dientes cumprem esta função, onde todos têm que cumprir a função a qual é dado a cumprir. Por exemplo, os caninos têm que centrar a mandíbula, os incisivos centrais, a parte de cortar desoclui os posteriores e impede que a mandíbula também se vá adelante. Então, não é somente estética, é função. A oclusão é importantíssima. Isto é o mínimo que posso falar em esta conferência a respeito de lo que é oclusão. Bem? Então, agora já entrando em outra parte, que é a parte onde vamos a observar os dentes. Nossa visão vai ver como está o reflejo da luz na superfície de cada diente. Então, para isso, temos que ter algo de conhecimento de lo que é luz, de lo que é color, de lo que é refração, reflexão, translucidez e vários outros fatores. Já? E tudo isto vai depender de como está a superfície do diente, em el caso de nosso tratamento com o laminado. Então, se vamos transformar esta superfície
em outra superfície. E para hacer essa transformação, temos que ter conhecimentos de lo que é o color e refração de luz. Então, se dando sequência, a parte de la refração de luz, temos também o contorno, não? O contorno que está associado a lo que é a sensação de quando uno mira uma sonrisa e sente algo agradável. Percebe a diferença? Então, se não vou falar de bello, de feio, porque muitas vezes o bonito para mim é feio para ti, e assim por delante. Então, se a beleza sempre vai estar em los olhos de quem vê. Então, em odontologia, não falamos de beleza, falamos de lo que é equilíbrio, harmonia. E o equilíbrio está dado por quando uno mira uma sonrisa e sente algo agradável. Como que, que bonito. Sente algo bueno. Por quê? Porque está em harmonia, está em equilíbrio, está conforme uma proporção. Já? E para isso, trabalhamos com o que é a proporção áurea. A proporção áurea diz que os dois centrales são 100% visíveis quando uma pessoa sorri de frente, ou seja, uma pessoa sorrindo, isso face adelante, não acostado, senão adelante, 100% é visível os dois incisivos centrais. 62% é visível os laterais e 62% de los laterais a menos é visível os caninos e depois os premolares. Então, ao fazer o cálculo Fibonacci, na época, descobriu que os dentes têm uma proporção de visibilidade, não é uma proporção real em quesitos de tamanho. É visível, é algo que uno mira e vê. Então, se temos uma medida de los centrales, desta medida, multiplicamos por 0,618, vamos ter uma medida aparente de los laterales. Me dejo entender? A medida aparente é esta que quando a pessoa ou o paciente sorri, é o que vemos. Então, como os dentes estão em um arco e não em um plano, sempre o lateral vamos ver menor de lo que ele é. Os caninos também e os premolares também. E quando o paciente sorri e mostra os molares, igual, vai mostrar menos. Então, isto é o que chamamos proporção áurea. Hoje em dia, temos uma regra que vem já lista para podermos medir cada dente. Então, é muito fácil, não há necessidade de fazer cálculos como se fazia antigamente. Ok? Então, aqui, a parte de isto, temos também um conceito bastante interessante e importante, é a linha de la sonrisa. Que vem a ser a linha de la sonrisa? É a coincidência de los incisivos e caninos e premolares em el borde incisal com o lábio inferior. Se vocês observam, o lábio inferior forma um arco. E as pontas de canino a canino, premolares e porção incisal de los incisivos centrais e laterais fazem parte deste arco. Isto é harmonioso. Isto é equilibrado. Por exemplo, um paciente que tem um canino maior do que deveria ter dentro do arco, uno já sente esta sensação de desconforto, verdade?
Não sei se você já observado alguma situação assim, já? Então, assim, onde se sente um desconforto a ver, puxa, algo não está harmônico, algo não está equilibrado em esta boca, não? Então, assim, isso é bastante interessante, porque a linha de la sonrisa, delimitada por lábio inferior, é o que dá esta beleza. Há pessoas que têm mais curvo, outras pessoas que têm mais reto, não? Pero tem que ter uma harmonia entre lábio e os dentes superiores. Então, assim, falando em harmonia, não? Quando hacemos o laminado, não podemos fazer laminados que não siga esta harmonia. De repente, se tem um desgaste maior em los incisivos centrais, vamos ter que complementar esse desgaste com nossa porcelana. Bem? Então, é muito comum que em um laminado, de repente, tenhamos um espessor de laminado de 0,2 por vestibular e por el borde incisal chega a 0,7. Ou seja, é algo que está aumentando aí algo que foi perdido. Então, se laminado também é uma correção quando se trata de perdas, quer seja por bruxismo, atecção, erosão, desgastes, escovação de forma inadequada, com perda de esmalte, ou seja, em várias outras situações. Ao falarmos de color, falamos de naturalidade. Um color harmônico, onde todos os dientes têm o mesmo color. Ou seja, se é A1, não pode ter A1 junto com A3, junto com A4 ou B1, porque senão se vai tornar algo que não está harmônico. Vamos a ter diferença de color. Então, ao hacermos laminado, isto é muito importante, porque em clínica, toda vez que vou fazer um laminado, eu procuro fazer em el paciente um clareamento. Por quê? Para obter o máximo de lo que é menor desgaste. E se temos um diente mais escuro, vamos a ter que desgastar mais diente para dar um grossor maior à porcelana para cumprir o que é o requisito de color. Então, se não é satisfatório isto, o paciente não quer desgastar diente hoje em dia. Não sei como é aí no Equador, mas aqui em Brasil ou em outros países, generalmente os pacientes não lhe gusta desgastar dientes. Então, se quando uno lhe oferece um tratamento com laminado com mínimo desgaste possível, o tratamento é aceito imediatamente, claro, se tem condições. Por quê? Porque não há perda, só há benefício. Não? Eu, personalmente, me gostaria de ser laminados, pero sem desgastar meus dentes. Não? E eu creio que qualquer um também. Então, se os pacientes são iguais. Pero, para isto, para dar esta harmonia que o laminado proporciona, temos que ter indicações. Tá? Então, clinicamente, não pode haver mala oclusão. Ou seja, não pode ser classe 3, não pode ser bis-a-bis, não pode ter um sobrepasse como na classe 2, um overbite, overjet acentuado, porque não vai estar harmônico. Não? Então, há uma certa limitação. Bem? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, sí le estamos escuchando bien. Perfeito.
Então, se quando falamos de color, falamos de refração de luz, falamos de naturalidade. O diente, ele não é sólido, o diente tem várias estruturas, tem sua pulpa, tem a dentina, que é mais amarilla, e tem o esmalte. Quando a luz incide em la superfície do diente, a luz refleja em determinada proporção e outra proporção da mesma luz penetra em el mesmo diente e outra transpassa. Então, se dependendo da zona do diente, há uma refração maior, dependendo da zona onde vai incidir a luz, vai atravessar ou vai formar como um prisma por dentro do diente, causando o que chamamos de luminescência. Então, é isto que dá aquele brilho, esta naturalidade em relação a lo que é o color do diente. Bien? Então, se temos uma superfície plana totalmente, toda a luz vai refletir de uma forma plana. Então, se vamos ver o diente como um plano e vamos ver o diente como algo sem forma, porque o diente não é plano totalmente. Não, o diente tem suas curvas. Não? Então, se esta luz vai mostrar um bom tratamento com conhecimento e também vai mostrar um tratamento quando se é hecho sem conhecimento de lo que é refração de luz. Isso está associado a lo que é a anatomia. Chamamos de zona de espejo é a zona onde é refletida a luz, onde ocorre esta refração de luz. Não? Sabemos que o color, em realidade, não existe. Não? Lo que sabemos é que nós outros vemos como color, devido a los bastonetes que temos em nervo óptico, não? E que somos capazes de ver o color. E quando falamos em color do diente, hablamos de comparação. Porque uno não pode dizer, tu diente é branco, ou tu diente não é branco, é mais branco, é menos branco. Temos que comparar. Por isso, o colorímetro. Não? Então, se quando falamos de branco em el diente, falamos de comparação. Sempre comparando. Comparamos com diferentes materiais. Vocês sabem que o branco da resina não é o mesmo branco da porcelana e não é o mesmo branco do diente. O que procuramos é imitar o que é o diente, o color do diente, ou seja, a naturalidade. O mais importante é que temos a percepção de ver a naturalidade de um trabalho bem executado clinicamente. O que é a translucidez é justamente quando a luz incide em um diente, uma parte refleja, outra parte transluz por dentro do próprio diente e a outra parte atravessa o diente. Se vocês observam em esta zona aqui, ó, é uma zona um pouco mais escura, que chamamos de uma zona translúcida, e aqui um borde branco, não, que é uma zona onde a translucidez é reflejada e se forma naturalmente este contorno branco. Então, assim, uma porcelana facilmente é reproduzível, porque a porcelana assemelha-se muito ao que é o esmalte. Ela tem a qualidade óptica do esmalte. É muito fácil trabalhar com a porcelana, imitando o esmalte, justamente por isso. E nos proporciona esta luminescência de naturalidade que o esmalte possui. Outra coisa importantíssima
antes de começar a trabalhar com laminado é a característica do material. Por quê? Porque sem conhecer o que é a característica da porcelana, como vamos poder trabalhar com a porcelana? Então, se eu lhe digo a los alunos, vocês se vão casar com uma pessoa sem conhecer? Tem que conhecer primeiro para poder saber as falhas, os defeitos, as qualidades que esta pessoa tem. E o material é igual. Ao conhecermos o defeito do material, ao conhecer as características favoráveis do material, lo vamos a poder manejar de uma forma bastante satisfatória e ter êxito em lo que é o prognóstico. Então, quando falamos de porcelana, generalmente, hoje em dia, se é manejado dois tipos de porcelanas, que é a feldspática e de silicato de lítio, em lo que é laminado. Já? Então, vamos falar especificamente cada uma delas. Vou mostrar a vocês todo o que é esta microscopia eletrônica de cada material, justamente para que no momento de clínica, no momento de proceder, todos os passos clínicos, colocação de ácido, colocação de adesivo, silano, com tempo, e todos os passos clínicos, sabemos exatamente o porquê estamos fazendo. Se vamos proceder de uma forma, saber exatamente o porquê lo estamos fazendo. E quando conhecemos o material, sabemos como o material se comporta, sabemos como manejar este material. Isso é muito importante, creiam. Então, vocês podem ver em esta fotografia o espessor de laminado, mira. Então, são espessores extremamente delgados, terminando em puntas. Material difícil de trabalhar muitas vezes, quem não maneja conceitos, quem não maneja conhecimentos. Aqui temos a porcelana feldspática. Esta é uma microfotografia da porcelana feldspática. Então, se vocês observam, tem poros. Já? A porcelana é um material que é praticamente um óxido de silício. Já? Então, esta porcelana tem uma característica química que tem que ser manejada de uma forma satisfatória para que ela funcione de uma forma satisfatória. Então, guardem bem esta microfotografia da porcelana feldspática. Porque, basicamente, o feldspato é um óxido de silício. E aí há outros compostos que são incorporados, pero é um material vítreo. Yeah? Então, ela é composta basicamente de leucita. A fórmula química é de potássio, alumínio, óxido de silício, oxígeno. Yeah? Então, quando perde a água, ela se transforma em leucita, se transforma em um material extremamente resistente, duro. Já? Não chamamos dureza, senão chamamos módulo de elasticidade. Já? Então, tem um módulo de elasticidade extremamente resistente. Já? Então, é bastante resistente a lo que é abrasão, erosão, desgaste. A porcelana é capaz de desgastar o diente, bem mais que o próprio diente uno com o outro. Por exemplo, se a porcelana está em antagonista com o próprio diente,
se há um bruxismo, a porcelana vai desgastar o diente, entende? Então, se a porcelana tem um módulo maior que o próprio dente, que é aproximadamente 400 megapascal. Então, esses são dados que não é tão importante na parte clínica, mas é importante saber em clínica que quando vamos colocar porcelana em superiores, seria bastante importante também colocar porcelanas em inferiores. Por quê? Para que não ocorra um desgaste dele inferior com a porcelana dele superior. Compreendem? Então, se clinicamente, esta seria a importância de lo que é o módulo de elasticidade. Então, com resina composta, se temos facetas de resina composta em superior e uma corona de porcelana inferior, e há bruxismo ou natrição maior, a porcelana sempre vai desgastar, tanto resina quanto diente. Então, isso é um ponto bastante importante para se levar em consideração em lo que é a prática clínica. A parte da porcelana feldspática, temos a disilicato de lítio, que é uma das porcelanas mais utilizadas hoje em dia, quer seja para implante, quer seja para laminado, quer seja para faceta, quer seja para corona, incrustações. Por quê? Porque o laboratório, hoje em dia, tem a facilidade das pastilhas, não? Então, se as pastilhas proporciona ao laboratorista um trabalho mais fácil, não? Mais limpo, mais rápido, não? E com menos custo. Então, se hoje em dia quase todos os laminados são feitos com IMEX. E sabemos que o IMEX é a base de disilicato de lítio. Então, aqui temos um horno, não? Com uma pastilha. Aqui é feito a uma temperatura elevada. Não vou entrar em detalhes, tá? Pero vários colores de pastilha, inclusive translúcido, LT, MO, HO, em vários tamanhos, para ser prótese, para ser unitárias, para ser várias de uma vez. E temos aqui abaixo, não sei se dá para vocês apreciar, a microfotografia de lo que é um disilicato de lítio. Então, aqui abaixo temos uma microfotografia, vou volver a mostrar. Então, aqui estão as pastilhas, outra microfotografia de disilicato de lítio, para injeção. Injeção é, vocês sabem como é, verdade? A técnica da cera perdida. Então, se se hace um encerado, em este encerado se coloca em horno, com revestimento, e esta cera é ocupada por el material de porcelana. Bien? Então, a resistência também do silicato de lítio é 400 megapascales, tá? E a apresentação é em forma de agulha. É uma apresentação totalmente diferente de lo que é a outra porcelana que havia mostrado antes, se acordam? Então, se esta porcelana de silicato de lítio são puntas, não? E este é um conceito bastante interessante, porque não aceita, não aceita desgaste depois de glaseado. Por quê? Porque se cemento, um laminado,
com uma porcelana de disilicato de lítio e, posteriormente, algo não quedou bem e vou querer desgastar para depois polir, esta porcelana não aceita. Por quê? Porque a forma dela é pontiaguda, são cristais. Então, o que vai passar clinicamente se intento desgastar uma porcelana de disilicato de lítio e depois polir? Não vai, simplesmente vai pigmentar na interface. Compreende? Pigmenta em pouco tempo, porque aí acumula-se pigmentos e se vai ver nitidamente uma linha de separação onde havia hecho o desgaste aí no momento da cimentação. E vai quedar também opaco. Então, se é contraindicado o desgaste em la porcelana de disilicato de lítio. Então, isso aqui podemos ver na mesma microfotografia, um lado com desgaste, o lado direito com desgaste, e o lado esquerdo com o glaseado. Dá para observar bem? Então, se com o glaseado é onde dá a textura, aquele brilho. ¿Me escucha, Joana? Sí, doctora, sí le estamos escuchando. Ok. Então, o brilho da porcelana se dá devido ao glaseado. E toda vez que cementamos um laminado e tentamos desgastar, esse glaseado vai sair. E você vai ver algo como a la derecha. As pontas aparecendo. Então, ao fazer este procedimento, uma vez cementada, não podemos tocar mais em esta porcelana. Diferente da feldspática, que a feldspática, por não ter esta característica, se pode desgastar, se pode polir, se pode dar seu acabado, sem nenhum problema. Incluso, temos pontas especiais para desgastar a porcelana, para dar brilho, para fazer modificações onde seja necessário. Então, essa é a diferença entre essas duas porcelanas, mais utilizadas e que muitos odontólogos não têm este conhecimento, não? E muitas vezes pecam por falta de conhecimento simples. E não só isso, também os passos clínicos são diferentes entre essas duas porcelanas. Os tempos operatórios de lavado, de aplicação de silano, de gravado ácido, tudo isso também é diferente entre essas duas porcelanas. Ok? Então, hablando um pouco sobre anatomia dental, é a proporção real entre os dentes. ¿Ya? Então, devemos saber a proporção real. Aqui vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui costadito, ¿ya? Ó, aqui temos o incisivo central, onde uma medida que seja 100% do incisivo central, do incisivo lateral tem que ter 87% e 75% do caminho. Por exemplo, que aqui seja medida de 10. Aqui tem que ter 8,7 e aqui 7,5. Em lo que é largo, para que haja uma harmonia ao momento de visibilidade. E tudo isso podemos fazer em lo que é proporção áurea e também em medidas, já em medidas reais, já não em medidas aparentes. Aqui temos os incisivos centrais, sempre o largo del diente,
em relação ao ancho, é de 100 para 80%. Então, se o diente é mais largo de lo que ancho. Ao momento que temos a mesma proporção, não se vê estético, se vê um dente quadrado, se vê antiestético, não se vê bonito em termos de harmonia, em termos de equilíbrio. Então, este conhecimento também é importante ao momento de fazer um laminado. Aqui temos que os incisivos laterais têm um largo de 100% e o ancho de 69%. E o canino, um largo de 100% e um ancho de 72%. O incisivo central superior tem a anatomia de um trapézio, não? Tem várias formas, pero sempre respeitando o largo e o ancho. Aí o lateral, com várias anatomias diferentes. O lateral pode ser do mesmo tamanho do contorno do incisivo do central ou um pouco mais curto, não se vê desarmônico, se vê agradável também de ver-se. E os incisivos, não? Tem punta, tem que ter punta, já? Porque cumpre esta função de oclusão. E a parte de tudo também se queda harmônico com sua punta. É como uma pessoa que não tem lá nariz, não se vai ver harmônico. E o canino não se vê harmônico sem sua punta de la guia. Outro ponto bastante interessante é que temos que ter um contato muito grande com o laboratorista para que pueda reproduzir o que é a superfície do laminado. Tem que copiar bastante o que é o diente. E o diente tem a anatomia de lóbulos, não? Tem a anatomia de translucidez, tem a anatomia da zona de espejo, temos a zona onde a luz vai incidir, e tudo isto, a porcelana também tem que conformar da mesma forma. Se não tivermos anatomia, vamos a ter dentes assim, ó. Não se vê natural, se vê algo como que um plano. Então, se ao reflejar a luz, não refleja como uma zona de espejo, como deveria, dentro da naturalidade, senão vai reflejar como um círculo, ou como algo plano. Então, se é algo que tem muita diferença em la observação visual, ao observar um trabalho com esse aspecto, ou um trabalho com o aspecto anterior, onde se vê os lóbulos, os mamelones, a translucidez, a naturalidade. Então, é isto que dá a diferença quando uno se hace laminados com conhecimento ou laminados sem conhecimento. Outra coisa que tem também são periquimáceas, estrias de Hedson. Vocês vão ver um trabalho que vou mostrar depois do laminado de porcelana, que apresenta todas essas características, não? As estrias de Hedson, as periquimatis, que são as estruturas, não? As irregularidades que apresenta normalmente a superfície do esmalte de um diente jovem. Afinal, quando o paciente vem para ser um laminado de porcelana, ele quer ver-se bem. Então, se podemos nós outros rejuvenescer o paciente 10 anos, através de um tratamento de laminados, dando ao paciente esta juventude de los dientes, não? E essas características vão fazer toda a diferença. Então, se o paciente se vai ver mais jovem, justamente com detalhes pequenos, que nós outros podemos, através de conhecimentos, proporcionar para eles.
aparte de todo, temos os bordes incisal. Então, se quando vemos um borde incisal com desgaste, vemos que é um paciente de mais idade. Ao revés, quando vemos um paciente com os bordes incisais, com características, como amelones, com diferenciações de um esmalte, de um dente jovem, se vê totalmente diferente. Se ele vai proporcionar ao paciente a juventude que muitas vezes se lhe ha sido perdida. Não? Então, aí podemos observar várias formas. Coloquei aqui em esta diapositiva várias formas de bordes incisales, onde podemos reproduzir e mostrar ao paciente. Mostrar ao paciente, mira, que lhe gusta, como lhe gusta, como eram seus dentes antes. Podemos fazer igual ao que tinha quando tinha 18 anos. Muitas vezes, quando vou começar um tratamento, eu pido ao paciente fotos antigas, onde está sorrindo, com 18 anos, com 20 anos, 24 anos, e aí me lo traz e lo reproduzimos exatamente igual. E a alegria do paciente não tem preço. Vocês não imaginam o que é oferecer a um paciente a naturalidade e todo aquilo que lhe ha sido perdido com o tempo. Então, este é um dos objetivos da clínica, dar ao paciente o que ha sido perdido. E o laminado é capaz de fazer isto. É um tratamento de excelência, é um tratamento que hoje em dia é considerado um dos melhores tratamentos e mais duráveis, com melhores prognósticos, desde que seja bem trabalhado, desde que se tenha conhecimentos para poder trabalhar. Isto é bastante importante, não? Outra coisa importante é a expectativa do paciente, não? O que o paciente vem buscando. Não é nós outros que vamos dar a eles, de repente, aquilo que ele não quer. Não? Então, isso é bastante importante também. Dar à pessoa a naturalidade e todo aquilo que ela vem a buscar em lo que é a clínica. Como hacemos esse trabalho em clínica? Bueno, na primeira instância, hacemos a ficha clínica do paciente, conhecemos o paciente, conhecemos a expectativa do paciente, não? Na primeira consulta, se é necessário, sacamos a radiografia, generalmente a panorâmica, para ver a articulação, porque muitas vezes, na panorâmica, descobrimos muitas coisas do paciente. Então, esta consulta inicial com um programa de tratamento é extremamente importante. É onde vamos conhecer praticamente todo o que o paciente tem de dificuldade para podermos, nós outros, estar trabalhando de uma melhor forma com ele. Não? Então, vamos fazer a fotografia, fazer o diagnóstico radiográfico, vamos fazer o exame intraoral, a limpeza, vamos tirar um modelo de estudo, porque com o modelo de estudo vamos estar mostrando ao paciente toda a necessidade. Em meu consultório, utilizo a câmara intraoral, que é outra forma, onde o paciente pode também ver a grande aumento, os pequenos detalhes, das imperfeições que ele tem na boca, né? Sempre começando com ordem de prioridade em relação ao tratamento, não? Então, se tem algum tipo de necessidade inicial, temos que ver todos os tipos de necessidade, e não aventurando em fazer um tratamento estético à primeira linha, assim, sem nenhuma programação. Tudo isso tem que ter muito bem programado,
muito bem sob controle. Não? Então, se com este modelo de estudo, vamos estar nos programando, nos preparando para ser um tratamento de excelência. Hacemos uma sessão de fotografia com a sonrisa, vendo a linha da sonrisa, observando a anatomia, observando o que se ha sido perdido, observamos a oclusão. Muitas vezes o paciente não tem conhecimento se quer um tratamento e nós outros muitas vezes não podemos oferecer porque está contraindicado, não? Então, aí temos que oferecer de acordo à sua necessidade. Bem? Então, a indicação é muito importante. Quando temos um caso onde está indicado para ser laminado e o paciente está apto para ser laminado, aí sim, se o dente não está com um color satisfatório, a primeira coisa que vamos fazer é fazer o clareamento, justamente para poder desgastar no mínimo os dentes e poder colocar o mais delgado possível a lâmina de porcelana. Pero, doutora, que porcelana? Em que caso? Isso é importante, não? Em que caso vou utilizar a feldespática? Em que caso vou utilizar a de silicato de lítio? E por quê? Então, ao longo da apresentação, vou mostrar os casos clínicos e vou falando sobre os passos clínicos, já mostrando o porquê de cada coisa. Bem? Então, aqui seria já o início da clínica, onde estamos com o paciente, medindo, vendo a proporção, vendo a anatomia, vendo se há uma perda de dimensão vertical, se acorda da dimensão vertical, do espaço, não? Vamos ver o tamanho dos dentes, se há havido alguma perda ou não. E temos aqui um sistema de computador para hacer tudo isso de uma forma bastante específica também. Então, com uma simples foto, colocamos em esse esquema, não? Que é um programa de computador que nos vai dar exatamente onde está faltando. Se vocês observam aqui, ó, então ele mostra onde está faltando um pouquinho de dente, onde poderia aumentar o dente um pouco mais, onde poderia modificar. Pero nem sempre é o ideal. Então, sempre vamos a ter que complementar com nossos conhecimentos. Medir outra vez, e tudo isto a ser um encerado diagnóstico que podemos utilizar no momento de fazer o que chamamos de teste. Ou seja, seria um provisório e, ao mesmo tempo, para aprovação do paciente, chamamos de mock-up. Já escutaram, verdade? Então, se o mock-up é como um test drive, vamos a experimentar, ver se quer, se não quer, e tudo isso fazemos com o encerado diagnóstico. Bem? Agora sim, com todos esses conceitos teóricos, que procurei de alguma forma incorporar à clínica, pero são pura teoria, não? Conhecimentos. Vamos observar um pouquinho mais de lo que é a clínica e lo que há de inovação aqui em Brasil, em termos de laminados. Tá? Aqui em Bauru é um centro odontológico onde vêm muitos alunos estrangeiros a formar-se aqui na especialidade. Eu he sido maestra de muitos alunos e sempre ha sido muito prazeroso para mim formar especialistas em estética. Então, essas inovações é justamente devido a várias pesquisas, a várias investigações, não? Onde os materiais nos proporcionam a capacidade de fazer este tipo de procedimento, que seria o procedimento de laminados de porcelana sem nenhum desgaste dental.
Então, você imagine ustedes o que é oferecer a um paciente ou que o paciente sepa que não vai ser desgastado seu diente para nada. Simplesmente vai ser acrescentado uma fina lâmina de 0,2 milímetro a 0,3, 0,5 milímetro, pegado, exercendo uma função de proteção. Muitas vezes, dentes fraturados, dentes onde estão trincados, não esmaltes com erosões. Então, esse tipo de tratamento é bastante satisfatório. Yeah? Outro é laminado com mínima preparação, não? Onde se procede a ser uma asperização praticamente da superfície do diente. Yeah? Existe uma asperização, uma regularização de algumas pontas e colocado também laminado sobre a superfície. Isto muito inovador, que é laminado sob implantes cementados. Os laminados sob implantes cementados, existem quase nada de investigação científica a respeito deste tema. Pero, hemos observado em consultório, na prática clínica, que muitas vezes temos este enorme problema de implantes que estão cementados e que o color está desfavorável. Então, quando o color está desfavorável, aí podemos utilizar a maniobra de fazer um laminado sobre esse implante, sem ter a necessidade de eliminar todo este implante, toda esta corona. Vamos fazer um desgaste como um preparo de um dente sob este implante. E aí, com conhecimentos de lo que é porcelana, com diferentes procedimentos de passos clínicos, vamos cimentar esse laminado sobre este implante. Bem, vou mostrar alguns casos e vou mostrar também um trabalho de investigação que iba a começar 2 anos atrás, pero se cerrou a universidade devido à pandemia, não? Então, hemos tenido a dificuldade e postergado, não? Então, espero que próximo ano eu possa dar sequência a esse trabalho de investigação. Vocês me escutam bem? Sí, doctora, le estamos escuchando. Perfeito. Damos sequência, então. Sí, doctora. Então, aqui, laminados, para que vocês tenham uma ideia, eu coloquei algumas fotografias de alguns trabalhos de laminado para que possam observar como este laminado vai em la superfície do dente. Ya, e o espessor do laminado também. Então, é um trabalho bastante minucioso. Okay? Aqui temos que é uma técnica de um não laminado sem nenhum desgaste dental. É uma técnica onde não há trauma algum. É reversível. Por quê? Porque simplesmente desgastar, já vamos estar em esmalte outra vez, não? E vamos poder obter exatamente o que o paciente tinha, se desgastarmos, não? Então, não é uma coisa que não podemos reverter. É uma técnica simples, dependendo da habilidade do protético. Já? Então, se uno tem que trabalhar com um protético, se é que não tem em seu consultório, não algo especializado, trabalhar com um protético que entende bastante sobre o que é anatomia, de lo que é todos esses conceitos de refração de luz, de color, e também que entenda de lo que é a porcelana. Bem?
Agora, quando trabalhamos com laminados sem nenhum desgaste dental, a aplicação clínica é algo limitada. Por quê? Porque não é em todos os casos que podemos fazer. Concordam? Existem casos onde não se pode fazer. Então, aí vou mostrar onde se pode e onde não se pode. Bem? Então, toda vez que não necessite de um erro de inserção que não seja em la face vestibular, estaria contraindicado a ser este laminado sem desgaste. Quando vamos a ser a inserção solamente por face vestibular, ou seja, uma sola face, podemos utilizar esse sistema de laminado sem desgaste dental. Também, outra coisa é a oclusão. Por exemplo, um diente com giroversão não nos permite também fazê-lo. Um diente que tem um overjet tampouco nos permite. Então, o dente tem que estar dentro do contorno, ter uma oclusão satisfatória e ter o erro de inserção por uma sola face. É claro? Então, outra coisa importante, é preferível que se utilize a porcelana feldspática. Por quê? Porque quando não hacemos nenhum desgaste, nem sequer uma asperização, não vamos a ter o encarre perfeito, sempre vai quedar um degrau, concordam? Então, se há um momento de cimentar este laminado, se vai quedar um degrau, ou seja, uma linha de interface. Porque não vai haver desgaste, não vai haver um sítio onde podemos sobrepor e que se quede na linha. Então, se vamos sobrepor em cima de uma superfície e vai quedar um degrau. Degrau se diz em espanhol? Vai quedar uma saliência de la porcelana. Então, se esta porcelana tendrá que ser desgastada, justamente em esta superfície onde queda sobreposta ao esmalte. Todo esse desgaste terá que ser feito com puntas específicas para desgaste polido de porcelana. Hoje em dia se encontra na casa dental, é muito comum. Pero, vocês agora sabem que solamente a porcelana feldspática permite este tipo de procedimento. Se formos a ser com porcelana de disilicato de lítio, não vamos poder desgastar. E vocês sabem que não permite desgaste. Por isso, quando hacemos laminados com feldspática, podemos fazê-lo sem nenhum desgaste dental. Perfeito? Então, aqui temos um encerado diagnóstico em uma situação onde não ha havido nenhum desgaste. Ou seja, só ha sido complementado. E se vocês observem aqui, vocês podem observar as características, mira, os mamelones, a zona de espejo, o perfil de emergência do diente, não é um diente plano, é um diente onde tem suas características. Então, se tudo isso tem que ser reproduzido. E se vocês observam aqui, praticamente está em el yeso. Então, se no momento do laboratorista fazer a porcelana, ele vai ter que complementar aqui com uma porcelana bastante delgadita, de 0,2 milímetros, que é o mínimo que permite a porcelana. Bem?
Entonces, una vez hecho aqui o modelo de estudio, vamos com uma lâmina de acetato, pode ser esta que se hace clareamento, já moldar e hacer los provisionales, ó. Então, é um outro tipo de mockup, só que este é transparente. Então, se podemos fotoativar e podemos separar cada lâmina. Então, vamos fazer provisionales de resina fluida, porque como a lâmina é acetato, então vai poder polimerizar. E vamos poder separar e cementar aqui de uma forma provisional, em um solo ponto. Então, vamos aplicar um pouquinho de adesivo em um ponto central e depois, muito facilmente, lo podemos remover. Já? Não sei se está claro essas diapositivas. É o mesmo que em um mockup, já? Pero com uma lâmina de acetato, que pode ser este que se hace clareamento, já? Onde colocamos resina fluida e hacemos provisionales para que o paciente veja, ou seja, é um mockup de uma forma diferente. Então, aqui temos com resina fluida os provisionales. E este é o diente do paciente, ó. O paciente tem este tipo de diente, onde podemos fazer os laminados sem nenhum desgaste. Então, se vamos colocar em uma sola superfície e laminado. Aqui, podemos observar que já está com hilo retrator e já está listo para tomar-se a impressão para enviar ao laboratório para ser-se os laminados. Em este caso, vamos fazer de porcelana feldspática, por não haver nenhum tipo de desgaste, nem sequer asperização. Aqui temos a silicona de adição densa e fluida, e temos o molde para já enviar ao laboratório, para poder proceder a ser a porcelana. Então, aqui vocês observam que a porcelana feldspática é hecha por incremento. Não? Então, você vai incrementando quantidades, llevando el horno, para posteriormente devolver em la clínica. Então, aqui, se vocês observam, as periquimatis, as estrias de Redson, dá para observar bem esta diapositiva. Mira, los mamelones, el borde incisal de um diente bastante jovem. Então, se este laboratorista ha conseguido reproduzir de uma forma de excelência este laminado de porcelana. Aí temos que a prova definitiva é muito importante, porque é o momento que chega os laminados de laboratório a nosso consultório, a primeira coisa que temos que fazer é provar na boca do paciente, antes de cementar. Não há que ir cementando a la vez e seja como seja. Não. Temos que fazer uma prova onde vamos a ver se há encarre perfeito, vamos a ver se está bem adaptada, vamos a ver se o color está compatível, porque muitas vezes não hacemos de pré-molar a pré-molar, muitas vezes
o clareamento consiga dar um color satisfatório, onde vamos colocar porcelana em alguns dentes e o outro vai quedar com o próprio esmalte, não? Então, tudo isso é bastante importante. A adaptação, experimentar esta porcelana. E isso lo hacemos com o Triwin. Triwin é um sistema de Alcem, e aí outro sistema também, onde simulamos um cemento. Então, se morra bem o diente, colocamos o Triwin dentro do que é a porcelana e colocamos na boca do paciente, não? E a partir de aí se firra, mas não se firra totalmente, se firra o suficiente como para vermos o color que vai quedar o cemento, porque hoje em dia temos vários colores de cemento. E como é laminado, é bem delgado, podemos utilizar um cemento mais claro, um cemento mais escuro, né? Para podermos observar o color final do tratamento. E, então, aí vamos observar o color da caria, a manutenção da integridade rival, a harmonia, a oclusão, a estética, o contorno, a oclusão, todo o que é satisfatório, inclusive, e mais importante, não? É a aprovação do paciente. Então, se le dizemos, mira, senhor, senhora, aqui temos o trabalho do laboratório, assim está em la boca, podemos cementar, porque uma vez cementado, já não tem como depois retirar. Então, se ele dando sua aprovação, é onde podemos nós outros a proceder à cimentação. Já? Então, se dentro da cimentação, há um protocolo a ser seguido de passos clínicos. E este protocolo, como havia dito a vocês ao início, é específico para cada tipo de porcelana. Específico para cada tipo de porcelana. Então, esta etapa influi diretamente com a estabilidade e a longevidade do procedimento clínico. Então, se diria que em lo que é colocar porcelana, laminados na boca de um paciente, a cimentação é um dos passos mais importantes, não, para um bom prognóstico, ou seja, para uma longevidade em um tempo mais duradouro na boca do paciente. Porque se há equivocação em algum dos passos clínicos, então se pode despegar, se pode fraturar, se pode ocorrer muitas outras inconvenientes ao largo do final do tratamento. E, então, aqui temos nosso paciente que vai receber o laminado, não? No caso, recebeu o laminado sem nenhum desgaste. Vocês podem ver que é um paciente jovem, um paciente que tem sua oclusão de uma forma bastante satisfatória, tem o color satisfatório, não? Então, a indicação perfeita para um laminado sem nenhum desgaste. Okay? Aí vemos que o protocolo clínico de tratamento do esmalte é ácido fosfórico a 35, 37% por 25 segundos. Por que 25 segundos? Porque é esmalte. E o esmalte, temos que dar um tempo a mais com o ácido fosfórico para que pueda receber as micro-retenções do adesivo e do cemento. Bem? Lavado abundante por 40 segundos, eliminando todo o ácido. Secar sem ressecar, ou seja, se ressecamos, nos quedamos muito tempo com o esmalte seco, esse esmalte não vai ter uma boa adesão. Por quê? Porque você vai perder parte do prisma e você vai quedar com uma adesão desqualificada, ou seja, vai poder soltar essas facetas a curto prazo. Então, nunca aconselho ir a ser toda a vez. Por exemplo,
a não ser que tenha uma habilidade muito grande. Eu sempre hago de 2 a 2, e eu tenho habilidade, pero assim mesmo não arrisco em fazer toda a boca. Por quê? Porque no momento que estou aplicando ácido em toda a boca, e depois tenho que secar para ir colocando mis laminados, é claro, é óbvio que todo vai estar seco e muitos vão estar ressecados e não vamos manejar muito bem o tempo del secado. Compreendem? Então, se temos que secar, pero não ressecar o esmalte, porque se ressecamos o esmalte, os prismas do esmalte não vai ter uma boa decisão. Isto é um ponto muito, muito, muito importante, é onde a maioria dos dentistas falham, e falham, pode crer. E depois nem sabe o porquê. Nem sabe por que se despegou, não sabe por quê. Pero aí é o tendão de Aquiles da cimentação de uma porcelana. Então, depois de lavado por 40 segundos, secar sem ressecar. Aplica-se o adesivo single bond, em este caso, hemos hecho com este adesivo, pode ser com outro, não? Elegimos o universal porque o universal se adhiere melhor a las porcelanas. Já os trabalhos de investigações mostraram que a adesão do single bond universal é mais apropriado para a cimentação de porcelana. E, em el caso, utilizamos o agente resinoso, o Alcem Venir, da FRM, já, que é bastante indicado e o resultado é bastante satisfatório também. Bem? Bueno, então, chegou do laboratório, vamos à sequência. Provamos em los dientes com el tray, retiramos todo, lavamos, o paciente aprovou e agora já estamos fazendo o protocolo de cimentação. Me seguem? E aqui temos a porcelana feldspática, que é a porcelana que permite fazer esse tipo de procedimento, porque depois podemos fazer alguns desgastes, não, para eliminar esta linha de escalão que pode apresentar-se entre o diente e o material. Então, uma vez hecho o condicionamento do diente, já previamente deveríamos haver hecho o condicionamento da parte interna da porcelana. Por que previamente? Porque vamos ter que deixar um tempo para que o silano seque. E o silano seca por aproximadamente de 1 minuto a 2 minutos. Bem, então, antes de fazer todo o procedimento de ataque ácido em los dientes, vamos fazer o procedimento do ataque ácido e preparo da parte interna da porcelana. Neste caso, como não há desgaste, porcelana feldspática. Então, condicionamento da porcelana, 90 segundos. Ácido fluorídrico a 10%, pode ser 9% também, por 90 segundos. Lavado abundante com água corrente, secar. Depois de colocar o ácido fluorídrico, há pessoas, há alguns odontólogos que fazem também a aplicação do ácido fosfórico. Pero advirto, o ácido fosfórico não hace nada a la porcelana, nada. Então, se haga ou não haga ácido fosfórico, é indiferente. E o que vai condicionar a porcelana é o ácido fluorídrico. Aplicação do silano, 1 minuto
secar por 1 a 2 minutos, de preferência 2 minutos ou até mais. Aplicação do adesivo e no fotoativar, porque se aplicarmos o adesivo e fotoativar, vamos a estar com espessor a mais que vai ocupar o espaço da interface da cimentação. Então, se não fotoativamos o adesivo. Depois de isto, colocamos o cimento e vamos à superfície, que já deve estar com acondicionada e com o adesivo. Então, isso aqui tem alguns passos clínicos, mostrando a aplicação do ácido fluorídrico, lavado, aplicação do silano. Aqui uma comparação das carillas de los laminados em comparação com a lente de contato, por isso recebeu este nome, los laminados de porcelana. E aqui está o antes e o depois. Laminados sem nenhum desgaste. E acementados. Dá para observar o ponto de contato, dá para observar a zona de espejo, a anatomia, dá para observar a encía. Se vocês observam o contorno da encía do lado direito, aqui esquerdo do paciente, tem uma alteração aí de contorno. Isto se pode corrigir com ácido hialurônico, yeah? Se o paciente deseja. Caso contrário, o paciente não quis isso e se permaneceu assim. Tudo depende também do que o paciente vê como necessidade ou não. Não vamos nós outros aqui impor uma necessidade ao paciente. Então, se este ha sido o caso de laminado sem desgaste. Na sequência, temos as carillas indiretas ou laminados em porcelana com mínima preparação. A mínima preparação seria praticamente uma asperização da superfície de dente, pero suficiente para formar um ombro, onde a porcelana, ou seja, o laminado, vai se encarrar perfeitamente. Então, se já não vai ter esta sobra, ou seja, este degrado para ser desgastado. Então, em este caso, podemos fazer de disilicato de lítio. Então, separei para vocês um caso com disilicato de lítio com mínimo desgaste. Sabemos que a porcelana de disilicato de lítio não permite nenhum desgaste em lo que é a porcelana, pero aí vai ter que desgastar o dente para poder colocar a porcelana de uma forma bastante satisfatória, para que não haja nenhum desgaste. Bem? Outra coisa bastante importante quando utilizamos a porcelana de disilicato de lítio é que o manejo clínico é mais fácil, porque é mais resistente que a feldispática. Então, se, por exemplo, se cair ou alguma coisa, não se rompe tão facilmente quanto a feldispática. Também com mínimo espessor de 0,3, 0,2, 0,5 milímetros, e podem ser pintadas. Não é uma característica bastante importante. Então, dependendo do manejo do laboratorista,
também se pode pintar em alguma situação onde se exige um color diferenciado. Já? Então, se é uma característica mais que podemos manejar quando manejamos com esta porcelana, é o momento de fazer um tratamento. Às vezes depende de certa necessidade do paciente, não? Para elegirmos qual porcelana e por quê. Outro ponto bastante importante é o eje de inserção. Então, se neste caso, o eje de inserção não há necessidade de ser solamente por vestibular. Se acorda que quando não hacíamos desgaste, teníamos que colocar solamente em uma superfície? Em este caso, não, podemos fazer todo o contorno do diente, incluso aumentar por incisal, aumentar por algo por palatino, se for necessário. Compreende? Então, se há uma diferença quando podemos fazer um ligeiro desgaste, pelo que vamos fazer sem nenhum desgaste. Então, se aí vamos fazer uma eleição de porcelana, em este sentido. Então, assim, neste caso, se vocês veem, ó, não sobra, não há sobressalente na superfície para ser desgastado e podemos colocar como um erro de inserção de uma forma muito favorável. Igual, não há necessidade de anestesia, ausência de sensibilidade pós-operatória, porque está a nível do esmalte. A adesão ao esmalte é muito superior que uma adesão à dentina. Então, se toda vez que desgastamos um diente para ser uma caria, até nível de dentina, a perda é muito grande e a adesão em la dentina não é tão satisfatória quanto em el esmalte. Em este caso, seria o ideal, tratamento em termos ideais, não? Com desgaste extremamente mínimos. E também tem um alto nível de aceitação dos pacientes, porque quando uno diz que vai fazer um desgaste mínimo, como que é muito mais aceitável por el paciente, pelo que quando uno se lo imagina desgastando todo o seu diente para poder colocar-se aí uma porcelana. Aí temos um exemplo de laminado, não? Com sua forma, com textura, com as características ideais, também trabalhado sobre encerado. Então, se temos aqui a porcelana de silicato de lítio, como vai ser manejada clinicamente? Já? Então, se o condicionamento da porcelana, ao invés de 90 segundos, como era a feldspática, se acorda o que havia passado antes, lá de silicato de lítio é de 20 segundos solamente. Se derramos um condicionamento com um tempo maior, o que vai passar? Não vai haver adesão, porque devido à característica do material, devido à composição em forma de cristales deste tipo de porcelana que vocês podem estar observando aí na microfotografia. E, então, esse aqui, totalmente diferente, condicionamento por 20 segundos e não 90 segundos. O ácido hidrofluorídrico também, de 9 a 10%, por 20 segundos. Lavada abundante com água corrente, secar. Aplicação del silano por 1 minuto, secar por 2 minutos. Em este caso, muitos autores preconizam secar com secadora o silano, já? Com calor, para que possa ser mais efetiva a adesão. Aplicação do adesivo também, sem fotoativar. Aí se coloca o cimento, que pode ser o ao 100, pode ser o dual, pode ser dependendo de cada indicação, não? Vários tipos de cimento. O color, não? O color do cimento é bastante interessante, porque se é muito delgada, vai luzir o color do cimento, não? Então, se tudo isso tem que levar-se em consideração. O cimento deve ser colocado
em la superfície del diente ou em la superfície del interior de la porcelana. Tanto faz. Se pode colocar em los dos, se queres. La coisa é que esteja mojado totalmente la superfície de ambos. Por quê? Porque muitas vezes, ao colocar solamente em el centro, se queda zonas onde se queda sem cemento. Então, sim, neste caso, se formam como burbujas. Então, temos que evitar essas burbujas em el interior da porcelana e da superfície do diente. Então, se ao momento que esteja todo mojado, toda a superfície, não há necessidade de colocar uma quantidade excessiva de cemento, não? É solamente mojar e, afinal, a linha vai ser bastante... não vai ser em quantidade, vai ser uma quantidade mínima na linha de cementação. E, então, esse é um ponto bastante interessante também, para termos aí o resultado satisfatório. E aí temos, aqui estou mostrando para vocês, o diente com o desgaste, não? Aí já com o hilo retrator, não? Para poder fazer o procedimento, não? E estou mostrando também a microfotografia, onde o esmalte é condicionado, onde se expõe o prisma do esmalte. Então, se vocês observam, se colocamos uma quantidade de ataque ácido maior que isto, então, como que essas micro-retenções em el prisma do esmalte se queda desfavorável e ocorre depois de cementado, o paciente regressa, saliu e todo tipo de problema, justamente por não respeitar os passos clínicos. Não? Então, se os passos clínicos são de extrema importância para um prognóstico favorável, no caso de los laminados. Tá? Então, se vocês observam aqui nesta fotografia, como ha sido hecho os desgastes, não para receber o laminado. E aqui temos ele antes e ele depois. E aqui vocês observam que não há havido nenhum desgaste entre o material e a encía. Justamente porque aqui, mira, tem um ombro. Vocês observam o ombro onde se encarra? Aqui, ó. Um pequeno ombro milimétrico, pero aqui tem, ó. Onde se encarra a porcelana, o laminado, sem necessidade de eliminar o escalão que se forma aí, quando não há nenhum desgaste. E este é o resultado clínico. Também um trabalho bastante elaborado, não? Por laboratório, de uma forma de excelência, com translucidez, com tamanho, forma, color, níveis ópticos, zona de espejo, perfil de emergência, todo dentro de lo que é o conceito que deve ter. E para finalizar, este é algo bastante inovador que já tenho hecho em la clínica. Não, muitas vezes, quando nos deparamos em fazer um tratamento estético de laminados, aí temos um implante por intermédio. Então, se que fazermos com este implante, não? Quando é torneado, é muito fácil. Se destornia, manda para o laboratório e hace outro, de acordo ao tratamento novo, que é com tamanho, forma e color, não para que se quede harmônico. Pero quando é cementada a corona, o problema é outro, porque muitas vezes o paciente tem medo de eliminar toda a porcelana, porque realmente é um trabalho muito grande, tem que eliminar todo, como que desgastando, eliminando o pino, deixando solamente o tornillo do implante, para depois fazer todo outra vez. Então, esse trabalho é imenso. Então, se devido a esta situação,
se propôs a ser também um laminado em cima desse tipo de tratamento. E para isso é o tema da investigação que vou fazer no próximo ano, como pós-doutorado, que é um trabalho de investigação, com o título de Avaliação da resistência a microcisalhamento na interface de duas porcelanas de silicato de lítio. Então, se aqui, neste caso, é uma porcelana que já recebeu um tratamento de silicato de lítio, vamos fazer com de silicato de lítio. Se é uma porcelana que tem feldespática, vamos fazer laminado feldespático. Neste caso, vamos a ter que desgastar de qualquer forma. Bem? Então, o objetivo é avaliar a resistência de união entre a faceta de silicato de lítio e uma corona sobre implante cementado. Então, esse é o trabalho que vamos estar fazendo, não? Aí, justamente, vendo esta resistência de adesão entre esses dois tipos de porcelana. Bem? Este é o teste que vai ser hecho, não? É de microcisalhamento, você exercendo-se uma força entre a interface da adesão para ver até onde se resiste, não? E em comparação com outros tipos de trabalho, não? Então, se aí, neste caso, vou mostrar a vocês um caso clínico, não? De lo que se ha hecho, de los casos clínicos hechos em consultório, onde o paciente tinha um incisivo aí com implante e não queria eliminar o implante e estava desconforme com o color deste implante. Então, se queria ser seus laminados em todos os dentes e não queria eliminar o implante. Então, se propôs a ser este laminado sobre esse implante. Então, se ele é hecho o mocap, não, com o mínimo desgaste em todos os dentes, não? Aí está o encerado diagnóstico, inclusive em cima do implante, para ser laminado o implante também. Já? E aqui temos os mínimos desgastes, sendo que o implante está em la estrutura 2:1, não? Que é o incisivo central, não? Que seria essa estrutura. Então, se hemos hecho, aqui é um implante, não dá para ver aqui, um implante cementado. A diferença do contorno da encía, vocês observam, é totalmente diferente quando temos aqui um contorno em um dente natural e um contorno em um implante, não? Pelo contorno, aqui se ha hecho todo este procedimento de contorno, de cortada da encía, para que se quede o mais natural possível, pero mesmo assim, um implante é um implante, não é um dente. Pero aí estamos, se ha hecho o desgaste sobre o implante, aqui é a porcelana de silicato de lítio. Então, se optamos por fazer todo de silicato de lítio, okay? Todo com mínimo desgaste. Aí se ha hecho o mocap, o encerado, colocou-se os provisionais, para que a paciente veja o color, não? O preparo da estrutura interna e a cimentação. Então, se vamos observar aqui, como se ha hecho o preparo da estrutura para um implante, tá? Para um laminado sobre implante. Então, se o condicionamento do talhado do implante é feito com ácido fluorídrico a 10%. Então, assim, na boca, tem que ter muito cuidado, porque vamos colocar ácido fluorídrico dentro da boca do paciente. Então, se vamos trabalhar com algodão, de repente, um aislamento relativo, já, para proteção desta mucosa. Tá? O tempo, se é feldespática, 90 segundos, se é de silicato de lítio, sabemos que é 20 segundos. Então, se o procedimento é o mesmo, solamente que vamos, ao invés de utilizar ácido fosfórico em la boca, não?
E este implante vai ser ácido fluorídrico. Então, vamos condicionar o tallado do implante cementado na boca do paciente com o tempo necessário para cada tipo de porcelana. Aí vamos passar esse lano, não? E na superfície de laminados, vamos fazer o mesmo. Então, assim, condicionamento com ácido fluorídrico, 10%, tempo de cada porcelana, neste caso, se é a feldispática, 90 segundos, se é de silicato de lítio, 20 segundos, lavado, passa-se o silano e deixa secar por 2 minutos. E neste caso, sim, podemos utilizar a secadora para que seja um pouquinho mais rápido e mais efetivo. Tá? Não na boca do paciente, senão na estrutura. E aí utilizamos o agente cementante e fotoativação por 1 minuto em cada superfície, depois de eliminar os excessos. Então, o procedimento é bastante simples. Já? Então, se sabemos que o silano é o mesmo procedimento da união das partículas inorgânicas à matriz orgânica da resina composta. Então, aí vamos ter o cemento na interface das porcelanas, não? E vai haver uma adesão. E esta é a intenção, não? Que haja adesão. Então, se aqui, vou mostrar para vocês, um pouquinho mais para cá. Ao momento de colocarmos aqui o laminado na superfície do dente, não? Limpiamos e fotoativamos. E esse é o resultado. Ó. Então, assim, neste caso, já conseguimos o color satisfatório, e isto é um laminado sobre implante. Então, aqui dá para ver a diferença de lancia. Muito sutil, pero se percebe, quem tem olho clínico percebe que aqui é diferente. Não? Então, aqui temos laminados de porcelana em dentes com asperização, e aqui laminado de porcelana sob implante, cementado. Este é um caso feito em consultório, com 2 anos de tratamento. Este ha sido o dente colocado, laminado sob implante, e 2 anos sem despegar-se o implante, o laminado aqui sobre o implante. Então, se era para começar já com o trabalho de investigação 2 anos atrás, que é justo quando coloquei, aventurando-me com o paciente. Depois disso, he hecho mais, pero agora sim, temos que fazê-lo cientificamente. Aqui dá para vocês ver o tallado, ó, neste caso aqui, o tallado para o implante, ó, desta paciente, e aqui um laminado com a mínima preparação. Yeah. Estamos com o tempo, verdade, Joana? Nos queda 4 minutos, doctora. Já, então se vou mostrar rapidamente a vocês aqui um caso clínico, já, também com mínima preparação. Então, vocês observam aqui na paciente apta para receber esse tipo de tratamento. Aí hemos hecho o mock-up, hemos provado, a paciente aceitou, hemos enviado ao laboratório, recebemos as porcelanas. E aqui, o condicionamento, todo o procedimento clínico, com o silano, com o cemento, com os tempos, respeitando cada tipo de porcelana, seu tempo de
passos clínicos exatos, coisas muito importantes, e de preferência de 12 em 12 dias, não se olvidem. Nunca aventurando-se em colocar todos, porque nos perdemos com o tempo. Segundo, é muito pouco tempo para trabalhar. Aí está a aplicação do ácido, o lavado, aplicação do adesivo para posterior cimentação. Neste caso, hemos hecho com isolamento relativo. A colocação do cimento, retirar. Podemos passar hilo dental para retirar excessos por interproximal e depois fotoativar 1 minuto por cada superfície. Cada superfície que digo é por cervical, por incisal, por mesial e por distal, de preferência em el centro também. E aqui é o resultado do antes e depois. Aqui, alguns artistas, hoje em dia, todos artistas de Hollywood utilizam o tipo de procedimento de los laminados. Então, é algo muito aceito em la odontologia, a nível mundial. Principalmente quando se trata de lo que é estética, melhorar a aparência. E quem não quer melhorar sua aparência, verdade? Muitas graças. São os conceitos que queria passar para vocês. Dejo claro que não tenho vínculo a nenhuma universidade. É algo totalmente sem nenhum interesse esta conferência que é dada a vocês com muito carinho, com muito profissionalismo, com muita ciência, com todos os conhecimentos adquiridos ao largo de tantos anos de estudo, e que sigo estudando, porque se puder